Live que Flávio Bolsonaro fez ontem, ele até fez um chamamento à OAB. Ele falou, olha, eu sou advogado, e aí, o que a OAB vai fazer? Ele deu essa chamada. E a OAB, de fato, dessa vez o Conselho entrou com tudo. Muito obrigada, Thaisa Medeiros. Vou chamar o Matheus Teixeira novamente, porque, Matheus, veja só, há algumas semanas você antecipou um debate que agora está na mesa novamente. Você antecipou o debate o seguinte, que o TSE temia que o Supremo Tribunal Federal acabasse funcionando ali como uma instância superior em relação ao TSE, né, da questão eleitoral. A gente está falando de dois nichos de atividade diferentes na eleição. Agora veja que coisa, olha esse debate batendo a porta novamente, olha essa questão de um fazendo sombra no outro, entrando novamente. Você acha que Flávio acaba pressionado nessa questão do Flávio, pressiona o TSE? Essa discussão que você antecipou aqui no 360, ela se impõe agora? Exatamente, Débora. Reforça e traz de volta à tona esse debate, que historicamente o TSE dá a palavra final sobre as questões atinentes à eleição. Claro que o Supremo Tribunal Federal é a última instância do Poder Judiciário, dá a palavra final sobre qualquer processo, seja na Justiça Comum, seja na Justiça Eleitoral, mas historicamente, pelo fato de o TSE ser presidido por um integrante do Supremo, por ali estarem outros 2 integrantes, porque o TSE são 7 cadeiras, 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 da Advocacia. Sempre houve essa deferência, o que o TSE decidir a respeito da eleição, o Supremo Tribunal Federal não se mete. Mas, nesta eleição, a gente vive um clima um pouco diferente. O Supremo Tribunal Federal ali nos bastidores, uma ala do Supremo dando um recado ao presidente Cássio Nunes Marques e ao vice André Mendonça de que, a depender do andar da carruagem do TSE, o Supremo pode ser acionado e acabar derrubando decisões do Tribunal Eleitoral, o que historicamente a gente não viu. Esse debate começou já com aquela decisão do ministro Gilmar Mendes de pedir para a PGR investigar Romeu Zema por aqueles intocáveis, aquele desenho que fazia um tom de piada ali sobre o ministro do Supremo, Romeu Zema pré-candidato a presidente da República. Depois o próprio Alexandre de Moraes abre um inquérito contra Flávio Bolsonaro porque ele fez uma publicação nas redes sociais em que ele teria imputado crimes ao presidente Lula, os 2 pré-candidatos envolvidos no processo, e o entendimento era que tudo isso podia ser resolvido na seara eleitoral. E agora, novamente, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no âmbito de um inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal, não é nem inquérito mais, é na execução de pena de Jair Bolsonaro, ele aponta ali nessa decisão sobre a carta de Jair Bolsonaro, além dele vetar por 90 dias a visita ao pai, ele também pede para o Ministério Público Eleitoral investigar se aquilo se trata ou não de pedido antecipado de voto, de propaganda eleitoral antecipada. O Ministério Público Eleitoral vai ter que dar uma resposta e essa resposta terá que ser dada, se entender que de fato é uma propaganda eleitoral antecipada, ao TSE. Portanto, o Supremo, em mais uma frente, tomando, digamos assim, as rédeas ali do andar das eleições e interferindo no funcionamento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. Isso, nos bastidores do Supremo, foi visto como mais um recado nesse sentido, da mesma forma do inquérito contra Flávio e da questão de Romeu Zema. Portanto, mais um capítulo desse embate entre Supremo e Tribunal Superior Eleitoral. Até porque, no concernente à questão do cumprimento ou descumprimento de medida cautelar, né, que garante a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, impedindo que o filho Flávio entrasse, lesse carta, etc., até aí, né, completamente atinente ao Supremo Tribunal Federal, porque a gente está falando de ver se uma decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes está sendo cumprida, ou seja, as medidas cautelares estão sendo cumpridas. Agora, essa história de mandar, né, de apontar possível crime eleitoral, de pedir investigação de possível crime eleitoral de Flávio Bolsonaro, então daí sairia, né, desse caminho natural que seria do TSE e não do TSE e não do STF. Obrigada, Matheus. Já volto com você.
E olha, o Matheus Teixeira, ele falou pra gente, mencionou, né, STF, Romeu Zema. Pois é, o pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema, criticou a decisão de Moraes de suspender as visitas de Flávio a Jair Bolsonaro. E olha que eles são adversários. Zema diz que quem está detido tem o direito de se comunicar por carta e que isso é normal e verificável. O ex-governador de Minas Gerais disse ainda que ninguém vai mandar dentro de uma carta uma faca, uma pistola ou drogas. E acrescentou que tirar a comunicação por carta seria, nas palavras dele, tolher um direito do ser humano.